Olá, quinto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja tranquilo, todo mundo se cuidando. Hoje vamos retomar aí mais uma semana de aula, mais uma semana de trabalhos remotos e vamos começar hoje com mais um capítulo aí do nosso livro 2, capítulo 9. Tá? Estamos quase acabando. Estávamos trabalhando sobre os setores da economia, falamos sobre o setor primário, o setor secundário, também falamos do setor terciário, que nesse capítulo 9, que tem o nome para lá e para cá e para lá, o nome tá engraçado, nós vamos falar um pouquinho sobre os transportes, né? Porque se nós falamos de todos os setores da economia, né, que um vai ter a matéria-prima, o outro vai transformar essa matéria-prima em um produto e, por fim, o terceiro setor vai vender, né, vai levar esse produto até o consumidor, mas durante todos esses processos, durante todas essas etapas, esse produto ou essa matéria-prima ela precisa ser transportada, ela vai utilizar diversos meios de transportes para ser levada de um lugar para o outro, tá? Então os meios de transporte eles são fundamentais para a economia, para os países, para o comércio e também para as pessoas, tá? Além do transporte, né, dos meios de transporte, né, de garantir a circulação e a distribuição dos bens produzidos, né, os meios de transporte eles também permitem a movimentação das pessoas pelos diversos lugares do planeta, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, tá? E a gente utiliza o transporte para as mais diversas atividades, né? Para lazer, para trabalho, então ele é fundamental. Tá? E para que a gente faça esses deslocamentos, para que a gente utilize os transportes, são necessários utilizar o quê? Vias de circulação. Os transportes, eles ocorrem, eles são feitos em vias de circulação. E essas vias de circulação, elas podem ser naturais, rios, mares, por exemplo, ou elas podem ser vias construídas pelos seres humanos, né, pelas pessoas, as rodovias, as estradas, as ferrovias, tá? E cada uma vai ter uma função, cada uma vai servir para alguma coisa, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco. E é importante, né, vou dizer mais uma vez, que o transporte, né, ou os transportes, eles são fundamentais para a manutenção da economia e do deslocamento das pessoas no espaço, tá bom? São eles que vão nos levar para os mais diversos lugares e são eles também que vão trazer e levar as mercadorias que nós consumimos, que nós produzimos para os mais diversos lugares também. O primeiro que eu vou falar com vocês aqui é o transporte rodoviário, um dos mais antigos que nós temos aí no mundo, tá bom? Claro que o transporte rodoviário ele está diretamente relacionado à invenção dos primeiros veículos com rodas, né? Não necessariamente os primeiros veículos com motor, mas os primeiros veículos com rodas, né? É o transporte rodoviário, tá? Antes eram feitos, né, aquelas carroças, né, que eram impulsionadas por animais, tá? Aquele carro de boi que era impulsionado, né? Então, eles eram movimentados por estradas que eram feitas, né? Então, esse já era uma forma de transporte rodoviário. À medida que o tempo foi passando, novas tecnologias foram surgindo e é claro que este meio de transporte ele também foi se modernizando, ele também foi se desenvolvendo, tá? Para que ele foi se desenvolvendo? Para atender às necessidades das pessoas, né? As pessoas precisavam cada vez se deslocar mais rápido para os locais, as pessoas precisavam cada vez mais transportar mais mercadorias, então
era necessário que esse meio de transporte também se desenvolvesse, tá? Não dava para ficar só mais em carroças, tá? Então é por isso que esse meio de transporte também se desenvolveu. E é desse modo que surgiram, por exemplo, os motores, né? Os automóveis, né? Os veículos, vamos dizer assim, eles começaram a utilizar o quê? Motores, tá? Foi em 1896 foi criado o primeiro caminhão movido a gasolina lá na Alemanha, por exemplo, tá? E a partir disso foi só se desenvolvendo até hoje. Nós temos aí os mais diversos tipos de carros, de caminhão, de ônibus, de moto. Isso tudo faz parte do transporte rodoviário, tá? E percebam que à medida que o tempo passou, novas tecnologias, esse meio de transporte foi se desenvolvendo, acabou permitindo que a velocidade dos veículos também aumentasse, né? E os veículos com velocidades maiores, eles permitem o quê? Transportar pessoas e produtos, né? Transportar aí cargas de forma mais rápida para os lugares. Também permitiu o quê? Que eu começasse a construir veículos maiores. Olha aí nessas imagens aqui, tem uns caminhões, tem umas carretas aqui atrás. Então eu conseguia, a partir do desenvolvimento da tecnologia no transporte rodoviário, transportar mais cargas, tá bom? E eu poderia começar com os veículos com mais tecnologia, eles duravam mais, eu conseguia percorrer distâncias maiores. O próprio material que os veículos, o material usado, né, para a fabricação dos veículos também mudou ao longo do tempo, né? Novas tecnologias foram empregadas no processo. Antes eles eram feitos de madeira, como eu falei com vocês, né? Hoje os veículos são feitos de aço, tem parte de plástico, tem parte de vidro, tem parte de borracha, né? Então os veículos também se adaptaram, foram as inovações tecnológicas que foram empregadas neste setor, no transporte rodoviário. Então, com essas novas tecnologias, a velocidade, a capacidade de carga, né, a capacidade de transporte no sistema rodoviário, ela aumentou muito, né? Também aumentou muito o número de veículos, né, no mundo inteiro. E aí foi preciso o quê? Criar leis, foi preciso criar uma regulamentação para os motoristas, para os condutores que vão conduzir esses veículos. Existem regras, né? Você não pode entrar num veículo desse e sair andando igual doido aí, de qualquer jeito, tá bom? Existem regras de segurança aí para os motoristas, né? Porque é um transporte já bastante antigo e que passou por diversas tecnologias aí para chegar ao que nós temos hoje, tá bom? No Brasil, ele é o transporte mais utilizado, é a forma de transporte que nós mais utilizamos. Apesar do Brasil ser imenso, olha aqui atrás, só está pegando um pedaço do Brasil, mas apesar do Brasil ser imenso, o transporte de mercadorias e pessoas que nós mais utilizamos aqui no Brasil é o rodoviário, é pelas rodovias, pelas estradas, tá bom? E olha só, interessante é que se eu pensar o transporte rodoviário, é claro que ele tem vantagens e também tem desvantagens, né? Então olha só, ele é adequado para transportar poucas cargas para distâncias curtas, tá bom? Ele é ótimo, né? Pois as entregas são realizadas diretamente ao cliente, né? O caminhão pode ir na porta do cliente, então a entrega é porta a porta. Só que ele tem uma desvantagem muito grande também. Como o Brasil é grande, né, muito grande em extensão, em viagens de grande distância, o valor do frete, né, o valor para transportar a mercadoria, as pessoas, ele é muito alto quando se comparado com outros transportes. Aí o que vai acontecer? O produto fica mais caro. Ele utiliza combustíveis que são poluentes, que vão causar grande impacto ambiental, que vai causar poluição, né? Que eles vão usar diesel, gasolina, combustíveis fósseis, né? Isso impacta muito o meio ambiente. As rodovias, as ruas, as estradas, vocês devem ver isso aí no jornal direto, né? Elas precisam de consertos, de manutenção constantemente.
são perigosas, muitas têm cobrança de pedágio, isso tudo acaba encarecendo os produtos, tá? Nesse que é a principal forma de transporte no Brasil. Vamos ver a segunda principal forma de transporte no Brasil. Olha aí, o transporte ferroviário. E o transporte ferroviário, pessoal, ele tem a sua origem e está ligado aos primeiros trens que foram criados lá na Inglaterra, tá? No começo do século XIX. Nessa época lá, os trens eram movidos a vapor, o motor deles era a vapor. E eles emitiam muita poluição nessa época. Os trens a vapor, eles utilizavam carvão mineral, tá? E eles emitiam muita poluição na atmosfera. Sem contar que antigamente, né, o transporte ferroviário ele era muito lento, a velocidade dele era baixinha, o motor não era tão rápido, os transportes eram bem devagar. Na época aí, no século XIX, a velocidade de um trem desse, ele era um pouquinho mais rápido que uma pessoa caminhando, pra vocês terem uma ideia, né? E é claro, assim como o transporte rodoviário, né, esse sistema, o transporte ferroviário, também teve avanços tecnológicos. Os trens, as ferrovias se modernizaram no mundo inteiro, tá? Eles passaram a utilizar diesel como combustível. Muitos trens começaram a utilizar energia elétrica, tá, como combustível. Eles hoje podem transportar mais carga, eles conseguem levar mais vagões, né, no seu eixo aí. E hoje eles atingem grandes velocidades. Tem alguns trens no mundo que atingem mais de 350 km por hora. Se antes eles tinham a velocidade de uma pessoa caminhando, hoje eles atingem mais de 350 km por hora. Não são todos os trens, é claro, são alguns, os trens mais modernos, tá bom? Que atingem essa velocidade. E olha que interessante. Para construir ferrovia é muito caro. Para construir essas ferrovias aqui, os terminais onde o trem passa, é muito caro. Mas a manutenção dela, os gastos de manutenção, são baixos. E quando eu penso na rodovia que nós falamos, construir uma rodovia é barato. Mas a manutenção da rodovia é muito caro, porque ela fica cheia de buraco o tempo todo, ela estraga o tempo todo. Então olha que interessante esse transporte. Ok, eu vou gastar mais dinheiro para construir as ferrovias, mas depois eu vou gastar muito menos dinheiro para poder dar manutenção nela. Porque o que vai estragar aqui? Essa coisa não estraga, tá bom? O transporte ferroviário no Brasil é o segundo mais utilizado. Tá? E assim como o transporte rodoviário, ele também tem vantagens e também tem desvantagens. Uma vantagem dele, por exemplo, ele transporta grandes volumes de mercadoria de uma vez só. Esse trem aqui está com pouco vagão, né? Mas tem trens que tem quilômetros de vagões, tá bom? Então, ele transporta muitas mercadorias. Uma outra vantagem, por exemplo, do trem, ele polui menos o meio ambiente do que o transporte rodoviário. Quer ver uma outra vantagem em relação ao rodoviário? Ele é mais seguro, tá? Acontece menos acidente no transporte rodoviário do que acontece menos acidente no transporte ferroviário. Na rodovia acontece acidente o tempo todo. Toda hora você ligar o jornal aí vai falar, né? Batida, gente morreu, perdeu carga, o caminhão capotou. No trem você quase não tem acidente. Agora tem desvantagem, né? Qual que é a desvantagem? Ele é pouco flexível. Porque o trem, diferente do rodoviário, ele não pode chegar em qualquer lugar. O trem não pode fazer uma entrega porta a porta igual o caminhão faz. Não pode chegar uma linha do trem aqui na minha rua para poder fazer as entregas de mercadoria, por exemplo. Tá? Então ele fica limitado, né? Só a ferrovia. Diferente do caminhão. O caminhão vai em qualquer lugar.
o transporte ferroviário, ele é recomendado para viagens de longa distância. Olha aí, ó, será que o Brasil devia adotar mais isso? Devia, né? Porque o nosso território é muito grande, né? Então, ele é adequado para viagens longas, porque ele vai ter o quê? Um baixo custo, tá? Então, a gente deveria utilizar mais esse transporte. É o segundo mais utilizado. Vamos ver o terceiro? Ele aí, ó. O transporte hidroviário. Pessoal, o transporte hidroviário é antiguíssimo, tá bom? Antes de surgir a escrita, antes do homem inventar a escrita, o transporte hidroviário já era utilizado. A gente já utilizava, né? Os seres humanos já utilizavam esse transporte para praticar pesca, para explorar novos lugares, tá bom? Antigamente os barcos ocorriam principalmente o quê? Com remo, né? As pessoas iam remando, mas à medida que novas tecnologias foram surgindo, criou-se os barcos, né? A vela, né? A criação das velas, começou a utilizar a força dos ventos para empurrar os barcos. Isso acabou permitindo que as viagens pudessem ser mais longas, né? Que mais cargas pudessem ser transportadas. E a partir do século XVIII, os transportes, os navios passaram a ser movidos com motores a vapor. E a partir do século XX, né, eles começaram a ser movidos aí com combustíveis derivados do petróleo, tá? E também no século XX começou-se a colocar nas embarcações GPS, sistemas de orientação por satélite, que aí começou a dar mais segurança para os navegantes. E as embarcações começaram o quê? Sofrer muitas mudanças. Elas começaram a passar por inovações tecnológicas, se tornaram mais seguras, se tornaram mais rápidas. Elas passaram o quê? A conseguir transportar mais cargas, tá bom? E aí, com isso, né, ela deu mais segurança para as pessoas que navegavam e para as mercadorias que seriam transportadas nesse modal de transportes, tá? Este é o terceiro mais utilizado no Brasil, tá? E é um dos mais utilizados no mundo inteiro. A maior parte de todo o comércio do mundo, ele é feito por embarcações, através do transporte hidroviário, tá bom? Então, quando você compra alguma coisa lá da China, ela vem de navio, tá bom? Olha só, também como o transporte rodoviário e o transporte ferroviário também tem vantagem e também tem desvantagem. Olha só, uma vantagem, ele pode transportar grandes quantidades de carga para longas distâncias, né? Porque ele transporta muitas cargas nesses retângulos aqui que são chamados de containers, tá? Esses containers aqui carregam muitas coisas, tá? E as embarcações podem ir grandes distâncias, elas percorrem o mundo inteiro aí nos oceanos, né? É um meio de transporte, pessoal, olha uma vantagem aqui, ó, com o menor impacto ambiental que existe. Ela quase não polui, tá? Mas ela tem uma desvantagem também. Ele é muito lento, já que os barcos, né, as embarcações, os navios ficam muito pesados, eles ficam muito lentos. E outra coisa, esse tipo de embarcação acaba dependendo muito das condições climáticas. Se o clima estiver muito pesado, se no meio do oceano está tendo um furacão lá, não tem como passar, né? Então, se o clima estiver muito ruim, não tem como a embarcação passar, ela tem que esperar. Então, isso é uma desvantagem, né? Que pode atrasar a entrega, pode demorar mais, tá? E isso acaba acarretando, tendo custos a mais, né? Uma vantagem também do transporte hidroviário é que o custo de transporte e a manutenção dele é muito baixa, né? Porque o mar já está lá. O que você precisa fazer no mar de manutenção? Nenhuma, né? O oceano já está lá. Os grandes rios, né, que também são navegáveis, eles já estão lá. Então quase não há necessidade de fazer o quê? Manutenção, e até mesmo nas embarcações. Tá bom?
Vamos ver mais um transporte? Olha que bonito. Um avião da Azul. Pessoal, transporte aéreo, tá bom? É um dos meios de transporte mais tecnológicos que nós temos. É o meio de transporte mais rápido. Antes você demorava dias para chegar em um determinado local. Hoje você chega em algumas poucas horas, tá bom? É um importante transporte para a economia de um país, principalmente para a economia do Brasil. Tá? Ele é muito importante, ele serve muito para fazer o transporte, além de pessoas, claro, o transporte aéreo, ele leva, né, vamos dizer assim, ele leva e traz mercadorias que têm curto prazo de validade, que estragam facilmente, às vezes medicações, verduras, legumes, alimentos, muitas vezes são transportados por aviões, pelo transporte aéreo. Ele vai rapidinho, né, para o local antes de estragar. E sem contar que é o transporte aí que a gente mais utiliza para ir para outros países, esse tipo de coisa, tá bom? Então ele é muito importante para a economia, é o mais rápido do mundo, tá? Ele não é o mais utilizado do Brasil, tá bom? Ele é um dos menos utilizados no Brasil. E assim como os demais meios de transporte, ele tem vantagens e tem desvantagens. Quais são as vantagens, por exemplo? Ele é capaz de percorrer grandes distâncias rapidamente. Você vai daqui do Brasil aqui até Miami, por exemplo, nos Estados Unidos, em 8 horas. Depender, se você conseguir pegar um vento de cauda, você chega em 7 horas. Pouquinho, né? Os Estados Unidos está longe. Uma desvantagem dele: a manutenção é muito cara, o frete, o combustível a querosene, né, que chama querosene de aviação, que os aviões utilizam, eles são muito caros, aí deixa esse meio de transporte bem caro. Já viu quanto que é um precinho de passagem? É caro. Uma vantagem dele é que, mesmo ele não tem uma capacidade assim de transportar muitas cargas ao mesmo tempo, né? O avião tem uma limitação, mas ele é ótimo para transportar produtos que são mais frágeis, produtos que são perecíveis, produtos eletrônicos, né? Produtos que estragam com maior facilidade. É ótimo transportar em avião, porque ele vai ter uma maior segurança para transportar nesse meio. É um dos meios, uma vantagem também, é um dos meios, se não for o meio de transporte mais seguro do mundo, tá bom? Apesar de existirem acidentes aéreos, né? Se você pegar um número de aviões que tem aí, que fazem voos todos os dias no mundo inteiro, e para a quantidade de acidentes, é muito pouco. Legal? Então vamos ver aqui, ó, um videozinho sobre transportes, tá? Acompanha comigo aí, que você vê que legal, bem curtinho. Esse é o desenho de um sistema em crise. É o desenho de um sistema desequilibrado, ineficiente e altamente poluente. Diferente de outros países, o Brasil concentrou sua ocupação nas bordas, se tornando um território oco. Temos 85% da população vivendo em cidades e a grande maioria se aglomera em apenas 16 regiões metropolitanas. Essa foi a lógica que desenhou o mapa rodoviário do país. E veja como as atividades de comércio seguem o mesmo desenho, ou como um dos maiores bancos privados brasileiros distribuiu suas agências pelo território. Os aviões, que são uma das opções mais caras de transporte, não por acaso reforçam essa dinâmica. A soma desses mapas nos dá uma ideia clara da confusão em que estamos nos metendo. Na década de 50, o modelo de desenvolvimento concentrado na indústria de veículos automotores ganhou forte impulso do Estado e consolidou uma política seguida por todos os governos brasileiros. A priorização exclusiva do transporte individual por décadas seguidas levou o setor a representar 20% do PIB, tornando a economia nacional dependente de uma complexa cadeia que compromete milhões de empregos, desde a produção do combustível aos diversos serviços relacionados. Enquanto rodovias se espalhavam pelo país, as ferrovias ficaram praticamente estacionadas.
E assim, destinamos aos caminhões 68% do transporte de carga. O Brasil, com 50 mil quilômetros de rios navegáveis, só tem 17% do seu transporte feito por hidrovias. Já o Canadá faz 11%, com apenas 3 mil quilômetros. Os Estados Unidos transportam 43% da sua carga por ferrovias. E o Brasil, só 25%. O impacto ambiental da opção rodoviária também é enorme. Ela chega a ser dezenas de vezes mais poluente que os outros sistemas. Enquanto a média mundial de energia renovável na matriz energética é de apenas 13%, a do Brasil está em 47%. E mesmo assim, em vez de trens, metrôs e ônibus elétricos, seguimos investindo em automóveis individuais movidos a combustível. Bicicletas não consomem recursos naturais para se locomover. E o carro, que transporta quase sempre o mesmo número de passageiros que uma bicicleta, consome 10 vezes mais energia por passageiro do que o ônibus e o metrô. Você pode achar que se o sistema rodoviário é mais poluente e consome mais energia, então ele ao menos deve ser o transporte mais barato. Mas nem isso é verdade. O transporte por hidrovias e ferrovias chega a ser 10 vezes mais barato do que o feito pelas estradas. Olha o que eu falei com vocês. O custo do transporte no Brasil representa 20% do PIB, enquanto no Canadá esse custo é de 12% e nos Estados Unidos de apenas 10%. Esse alto custo diminui a competitividade das empresas brasileiras, afetando seriamente toda a economia. O uso diversificado do automóvel para grandes compras ou lazer familiar é perfeitamente viável. Ele apenas não pode ser a forma padrão de deslocamento, pois é eficiente apenas para uma minoria e condena boa parte das nossas vidas a um cotidiano de longos congestionamentos. Aumentar os investimentos nesse sistema de transporte só vai piorar o problema. Até hoje, os investimentos públicos foram guiados apenas pelos interesses das empresas privadas. O Estado não pode seguir essa lógica. Ele precisa investir no transporte marítimo entre os portos e utilizar plenamente as bacias navegáveis em conexão com ferrovias, articulando os sistemas em rede. Se deslocarmos os empregos para outras cadeias produtivas, eles não se perdem. Com um desenvolvimento regional mais equilibrado, menos cargas precisam percorrer longas distâncias. E com uma internet acessível a todos, menos gente precisa viajar para fazer negócios ou reuniões. Tudo isso aumenta a eficiência do sistema. Com indicadores de qualidade e desempenho, podemos organizar os investimentos em cidades e regiões dispostas a equilibrar os sistemas, invertendo o sentido atual das coisas. Se mudarmos a lógica de atuação do Estado, mudaremos o desenho do transporte brasileiro. Pessoal, então olha só, conseguiram compreender um pouquinho? Esse vídeo é muito legal, porque ele dá uma realidade sobre o Brasil, né? Que adota muito, né? Ele colocou a sua matriz de transporte toda voltada ou né, quase que em exclusividade para o rodoviário, e no entanto ele deveria também privilegiar os outros modais, as outras formas de transporte, né? Um país ele não deve escolher só uma forma de transporte. Ele deve integrar todas as formas de transporte. Você deve ter um sistema bem equilibrado do rodoviário, ferroviário, o aéreo e o hidroviário. Se você fizer com que todos esses meios de transporte trabalhem juntos, você não priorize um, a sua economia com certeza será melhor, o preço, o custo do transporte, dos produtos, do frete, né, com certeza será melhor. Isso que os países de primeiro mundo fazem, os países onde nós temos economias mais desenvolvidas. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa estou à disposição de todos e até semana que vem. Valeu, pessoal. Fui!